Boa tarde a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês alguns comandos do Delphi que a gente tem que saber para que a gente possa implementar a nossa função, tá? Porque a nossa função ela já está praticamente pronta, no entanto, se eu executar você não vai entender. Então a nossa função eu coloquei o nome de caixa eletrônica e eu uso o comando pos, uso o comando length e uso o comando copy. Então se você não tem entendimento sobre esses comandos, tá? Esses comandos que já vem no Delphi, dificilmente você vai conseguir entender o que faz a nossa função. Então, primeiramente eu vou explicar para vocês essas instruções e depois eu explico a função na próxima videoaula. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar pelo comando pos, mas antes eu quero falar para vocês que eu criei um grupo chamado Delphi SQL Server, tá? Não existe nenhum grupo em relação aos dois assuntos, existe somente Delphi ou somente SQL Server, e sobre os dois assuntos não existe nenhum. Então, esse grupo eu criei para que vocês que estão me acompanhando possam entrar nesse grupo e trocar ideias entre si, tá? Onde um pode ajudar o outro, tanto numa aplicação de um ou de outro que esteja fazendo, ou até mesmo assistindo a minhas videoaulas e teve alguma dúvida. Enfim, porque eu não posso ficar acompanhando direto, tá? Até mesmo porque eu não vivo de videoaulas, tá? Então eu trabalho e vou postando à medida que eu tenho tempo, eu vou postando os vídeos e vou fazendo passo a passo. E também é um lugar onde vocês podem se relacionar, tá? Podem fazer o seu network entre vocês mesmos. De repente tem alguém trabalhando, tem uma vaga de júnior ou uma vaga onde você quer uma oportunidade. Então é aí o local correto onde você pode postar uma vaga dentro da área de TI e ajudar um colega que está iniciando. Então o objetivo é isso, é ajudar alguém, tá? Ou enfim, trocar ideias. Eu vou postar também alguns links, tá? Do SQL Server 2017, do SQL Server Management Studio, e a versão que eu vou disponibilizar será a versão 2017. A versão 2017 ela vem em duas partes. Antigamente o SQL Server ele vinha na sua instalação uma única parte, ou seja, você instalava ele e instalava o Management Studio tudo junto. Agora não, você instala o SQL Server e o Management Studio, que é a parte visual, você tem que se instalar de forma separada. Eu vou deixar os dois links, tá? Tranquilamente. O SQL Server é a versão desenvolvedor, é a versão que a própria Microsoft disponibiliza, então não tem problema nenhum usar desde que não esteja em produção. Então, vindo aqui a nossa explicação, nós vamos a outro detalhe. Quando você entrar no grupo, lá terá um CAPTCHA que você tem que preencher. Caso você não preencha o CAPTCHA, simplesmente o robô que está lá vai quicar você do grupo, tá? Então preencha o CAPTCHA, informa direitinho que você vai continuar no grupo. Algumas pessoas que eu já vi entraram no grupo, mas não informaram o CAPTCHA. Então o que ele faz? Ele, para impedir spammer, ele automaticamente quica a pessoa da sala. Pois bem, então vamos lá ao nosso comando pos. Aqui no comando pos, o que ele faz? Ele retorna um índice de uma cadeia de caracteres. Então observe que eu tenho aqui SQL Server e eu quero achar qual que é o índice do S aqui, dentro dessa cadeia de caracteres. Então se eu executar, observe que ele vai trazer para mim o índice 8. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o primeiro que ele encontra, ele retorna para mim aqui, tá? Ele retorna um valor inteiro. Então pos, observe, ele tem uma substring, onde ele procura uma string e ele vai retornar um valor inteiro. Então por isso que eu coloquei essa posição aqui, ó. Poderia até fazer direto também. Tá, só que aqui tem um porém. Se eu estiver procurando a letra S em maiúsculo e meu texto só estiver em minúsculo, ele não vai achar. Então ele vai retornar um valor 0. Ah tá, porque tem um aqui maiúsculo. Então achou esse aqui, ó. Mas eu vou colocar minúsculo e ele vai retornar um valor 0, porque está procurando o S em maiúsculo. Então está aqui, ó. Como não achou, ele retorna a posição 0. Ok, então é um processo bem simples, ele vai achar, tá, conforme que está escrito no seu texto. Se tiver maiúsculo e você digitar em maiúsculo, ele vai achar. Se tiver tudo em minúsculo e você digitar em minúsculo, ele vai achar. Caso contrário, se houver divergência, ele não vai encontrar e vai retornar a posição 0. Então tá, vamos para o nosso comando length. O que ele faz? Ele conta a quantidade de string que tem no nosso texto. Então eu tenho aqui, ó, Delphi SQL Server. O que ele faz? Ele vai contar o tamanho desse texto aqui. Então vamos executar. Está aqui, ó, 16. Então é um processo bem simples. Se eu apagar 2 dígitos aqui, vai trazer 14.
Então tá aqui. Então é bem simples o length. Então nós vamos fazer o comando copy. Tá? Nós vamos fazer o copy e usar depois um alinhamento de função com copy. O alinhamento de função funciona como Excel. Você usa o procv mais média, ou você usa o si mais o procv, ou usa o si mais média, enfim. É um alinhamento de função, que quer dizer uma função dentro da outra. Como que funciona o copy? Então o copy ele retorna para a gente um array, tá? Então deixa eu posicionar aqui, ele retorna para a gente um array, mas ele pede uns parâmetros para que eu possa copiar qual que é esse array. Ou seja, eu tenho aqui o texto Delphi SQL Server, tá? Como exemplo, como já havia falado anteriormente. Então eu quero copiar somente a palavra Delphi. Como que eu faço? Então eu tenho que informar para o meu copy que eu quero copiar o meu texto, tá? Aqui no na minha variável que tem o meu texto. Eu quero que ele copie da posição 1, então daqui do D, então está aqui no D, posição 1, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a posição 6. Então ele vai começar a copiar daqui até aqui. Então ele vai retornar para mim a palavra Delphi. Ok. E se eu quiser somente o SQL Server, então eu tenho que copiar daqui até aqui, é 6, 7, 8. Então na posição 8, então vamos lá, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui tem o tamanho de 9, ou seja, vai iniciar aqui no meu S e eu vou contar o tamanho da minha palavra. Então a posição 8 vai começar aqui e 9 significa o tamanho do meu texto, tá? Então eu vou executar aqui e observe que agora ele trouxe o SQL Server. Ok, agora eu vou imaginar uma parte mais prática que a gente pode utilizar isso aqui. Então imagine que eu tenho o seguinte, imagine que eu tenho uns registros na minha tabela e esses registros ficam dessa forma: ABC 100, ABC 200, ABC 300 e assim sucessivamente, tá? Coloquei etc, eu acabei colocando foi tech. Então eu vou imaginar que eu tenho meus registros dessa forma. Mas vamos supor que eu quero pegar os 3 últimos dígitos e armazenar numa tabela. Então eu quero pegar os códigos 100, os códigos 200, os códigos 300. Ok, se vier dessa forma, tá fácil. Eu posso implementar isso aqui no meu código, tá, de forma fixa. Então vai ser a posição 1 até essa posição aqui que é 3. Então posição 1, 1, 2, 3. Então aqui é na posição 3, 4, 5. Então observe: 1, 2, 3. E eu quero pegar quem? Esses 3 últimos dígitos. Então vamos lá. Vamos ver se eu não errei aqui. Então não é na posição 3. Então é 1, 2, 3, 4. Então na posição 4, levando em consideração o valor. E 1, 2. Então seria o 5. Vamos ver. Pronto, tá aqui, ele pegou o 100. Se eu quiser pegar o 500, ele vai pegar o 500. Até aí tudo certo. Mas aqui nós temos um porém. Vamos supor que nossa string mude de tamanho. Então vamos supor que fique dessa forma. Ou seja, a nossa string ela é variável. Ou seja, conforme os campos da minha tabela não virá dessa forma. Virá dessa forma aqui, mas sempre com valores no final. Então como que eu faria para pegar esses valores no final? Porque se eu fizer dessa forma aqui, ó, fixo, já não bate mais, ó, já furou meu resultado. Então só vai fechar se tiver desse tamanho. Tá, mas e se não vier desse tamanho? Vier valor variável? Então aqui a gente pode usar então um alinhamento de função, justamente para isso. Então eu vou colocar, então Ctrl C, Ctrl V. E o que eu quero pegar? Eu quero pegar o meu length. Então eu vou pegar aqui o meu length. Por que eu tenho que usar o length? Porque eu vou fazer o copy, tá? O meu copy do meu texto. Vou colocar aqui um length
tá? Esse length vai pegar o meu texto. Vocês vão entender quando eu terminar aqui, que eu vou digitar e vou explicar para vocês passo a passo. Menos 2, vírgula, length de texto. Ok, falta um parêntese aqui. Deixa eu compilar para ver se não tem nada errado. Tá tudo ok. Então, o que acontece? Esse length aqui, ó, ele vai pegar o tamanho do meu texto. Qual que é o tamanho do meu texto? Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o tamanho do meu texto, esse length vai pegar o tamanho 6. Como eu quero pegar os 3 últimos dígitos, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou pegar aqui da posição 4. Então, eu vou pegar da posição 4 até o 6, que é o tamanho total do meu texto. Então, tenho aqui 1, 2, 4 mais 2, 6. Então, o que vai acontecer? Resumindo, vai ficar dessa forma. Vai ficar 4,6. Então, vai ficar desse jeito. Então, observe. Ok. Só que aqui, do jeito que está aqui, está fixo. Mas eu não quero fixo. Eu quero que sempre ele pegue esses 3 dígitos, independente do valor que eu digitar aqui. Então, agora, do jeito que está aqui, vai funcionar. Então, se eu colocar aqui ABC várias vezes, ele vai pegar os 3 últimos dígitos. Então, se eu colocar aqui 100, vai pegar os 3 últimos dígitos. Se eu aumentar o tamanho da minha string, opa, porque está rodando aqui, vai pegar os 3 últimos dígitos. Então, sempre ele vai pegar os 3 últimos dígitos, independente do tamanho da minha string. Ó, bem simples, tá? Então, essa função aqui, se tiver alguém nessa situação, já vai ajudar. Bem, gente, então eu expliquei aqui de forma bem simples, tá? Como utilizar o comando copy, como utilizar o comando length, como utilizar o comando pos. Então, recapitulando, o pos, ele pega o índice de um determinado texto, tá? Lembrando que o índice procurado, tem que ser do mesmo, como é que eu vou dizer, do mesmo formato. Por exemplo, se tiver em maiúsculo, tem que ser em maiúsculo, se tiver em minúsculo, tem que ser em minúsculo, tá? Porque senão ele não vai achar. O length, ele simplesmente acha o tamanho da nossa string, e o copy, ele copia a nossa string desde que você informe a posição inicial e a posição final, tá? E aqui eu fiz a implementação que talvez seja útil para alguém. Então, dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, clique no sininho, não esqueça de se inscrever e nos vemos na próxima videoaula.